Fala galera, beleza? Gui Boêmio na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuitos 2. E hoje vamos fazer mais um exercício aqui sobre polos e zeros para fechar esse nosso assunto, que é um assunto muito importante para a função de transferência, aqui no tema de função de transferência. Galera, o exercício está na sequência em relação aos outros dois exercícios que nós já fizemos aqui. Ó. Esse aqui é o 14.5.3 lá do Johnson, deixa eu mostrar ele para vocês aqui. Ó. Ele diz assim para a gente: se a equação representativa de um circuito é essa aqui, calcule a função de transferência e os polos e zeros dessa função. E aí ele dá a respostinha e daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. E aqui, pessoal, uma coisa que eu tenho a destacar. Na aula teórica que eu postei anteriormente a essa aula aqui, sobre polos e zeros, né, tem uma aula teórica aqui sobre polos e zeros, eu mostro para você naquela aula, eu provo matematicamente, que a partir da equação diferencial do circuito, de uma grandeza que você deseja calcular, uma grandeza de saída, é possível você partir da equação diferencial e chegar na função de transferência de uma maneira muito simples. E lá na aula teórica eu provo isso matematicamente. E aqui a gente vai usar esse conceito, esse resultado. Pessoal, é o seguinte, eu sugiro que você pause o vídeo, tente fazer e tente ver aí quais são as dúvidas, posta nos comentários, logicamente, e agora a gente já vem com a solução do exercício. Bom, pessoal, aqui é fácil, ó. Vejam, vamos começar aqui. É muito fácil, você bate o olho na equação diferencial e já consegue obter a função de transferência. Isso é incrível, é uma relação muito legal que dá para você criar ali com os números complexos. Como é que isso é feito? Vejam, o lado esquerdo da equação eu tenho lá a expressão de saída, eu tenho ali as derivadas de primeira, segunda ordem e tudo mais, em função aí da expressão de saída, que eu estou chamando aqui no exercício, ele chama de V0, é uma tensão de saída, por exemplo. E lá do lado direito da expressão matemática, da equação diferencial, eu tenho as expressões da entrada, que ele chama de VI ali para a gente. É uma tensão de entrada, por exemplo. Como é que eu bato o olho, agora sim, como é que a gente vai fazer? Como é que eu bato o olho na expressão e tiro a função de transferência? E aqui a regrinha é muito simples. Todos os termos vão ter o fasor da tensão associado. Então, por exemplo, ó, esse primeiro termo aqui vai ter um fasor associado a V0, que é o V0 de S, lembra a letrinha maiúscula? Todos os termos vão ter. E a outra regrinha é a seguinte: onde tem derivada, eu vou trocar por S. Simples assim, eu vou trocar por S. Se a derivada for de segunda ordem, eu troco por S ao quadrado. Se a derivada for de primeira ordem, eu troco por S. E se não tiver derivada na expressão, por exemplo, 13 vezes V0, eu troco por 1, que seria S elevado a zero. Então é essa a regra, pessoal, não tem segredo nenhum. Vamos fazer aqui, ó, olha que mecânico que é esse negócio, muito tranquilinho. Essa expressão ela vai ficar assim, começando pelo primeiro termo, ó, derivada de segunda ordem do V0. Opa, derivada de segunda ordem, coloco lá um S ao quadrado. Coloquei ali um S ao quadrado. Perfeito. Vezes o fasor da tensão, o fasor de V0. E aqui a rigor, ó, eu deveria representar como V de S, ou melhor, V0 de S. A gente sabe já dos fasores generalizados e tudo mais. Aqui eu não vou representar só para a gente economizar um pouquinho de tempo, tá, pessoal? Aí no final eu coloco lá o fasor V0 de S, por exemplo. Beleza, então o primeiro termo está feito. Vamos para o segundo. 4 vezes a derivada da tensão de saída em relação ao tempo. Então isso aqui é 4, eu copio 4, que é uma constante. Isso aqui é 4 vezes derivada de primeira ordem. Eu troco por quem? Eu troco por S. Ah, Guilherme, e se tivesse aí uma derivada de terceira ordem, por exemplo? Simples, troco por S ao cubo. Da mesma forma que quando apareceu uma derivada de segunda ordem aqui, eu troquei por S ao quadrado. Aqui eu troco por S ao cubo, né, se fosse de terceira ordem. Beleza, então tá aqui. E isso aqui, nesse termo aqui, 4 vezes a derivada da tensão de saída em relação ao tempo, a derivada de primeira ordem, faltou colocar o fasor de saída aqui também, ó, o fasor da tensão de saída, esse fasor associado. Ok, mais 13 vezes, então mais 13 vezes V0. Tem derivada aí? Não tem. Então eu troco por S elevado a zero, que é 1. Não vou nem representar esse cara. Então vezes, agora aqui, ó, vezes o fasor de saída V0. E isso aqui é igual a quê? Isso aqui é igual a 2 vezes, agora passando para a entrada. Vejam que agora eu tenho uma relação com a entrada do circuito. Derivada da função de entrada de primeira ordem. Quem que eu faço? Eu troco por S. Tranquilo, pessoal. Troquei por S. S elevado a primeira. Vezes o fasor de entrada, que é VI. Mais, finalmente, 4 vezes VI. Tem derivada aí naquele último termo? Ó, no último termo aqui, não tem derivada. Então eu troco por S elevado a zero, que é 1. Nem vou representar esse cara. Vezes o fasor de saída VI.
Beleza, pessoal, tranquilo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o V0 e o VI em evidência. Do lado esquerdo, onde eu tenho o V0, como é que vai ficar? Ó? Colocando o V0 em evidência, vai ficar assim. Isso aqui é S ao quadrado mais 4 vezes S. Então é mais 4 vezes S mais 13. Isso aqui tudo está multiplicando aquele fazor. Então o fazor V0. Ó. Note que o V0 está aparecendo em todos os termos aí da minha expressão. E isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é igual a 2S mais 2, ou melhor, 2S mais 4. 2S mais 4, fazer um pouquinho maior aqui, ó. 2S mais 4, que multiplica quem? Que multiplica o fazor de entrada, que no caso aqui é o VI. Ok, agora pessoal, qual que vai ser a nossa estratégia? Eu vou querer colocar essa expressão naquele padrão da função de transferência. Função de transferência não é saída dividido por entrada? Pois é, então eu vou colocar ela assim, pessoal. Veja se vocês entendem aí, ó. Isso aqui é V0. E aí eu já vou ser formalzinho aqui, ó. Vou representar assim, V0 de S, para cumprir aí a tarefinha, ó, cumprir o meu papel. V0 de S dividido pelo fazor de entrada, então é fazor de saída dividido pelo fazor de entrada. Vamos colocar aqui, ó, VI, o VI também em função de S. Ó, a função de transferência aparecendo aqui, ó. E isso aqui vai ser igual aqui. Aqui tem que tomar um certo cuidado. Vejam o que eu vou fazer. Ó. Na minha expressão aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão que está multiplicando o V0, ó, S ao quadrado mais 4S mais 13, vou passar lá para a direita, passa dividindo, aí depois eu vou pegar o VI e vou passar ele dividindo também para o lado esquerdo da expressão. E aí você vai ter o V0 dividido pelo VI, que vai dar exatamente isso aqui. Ó. Isso aqui vai ser igual, deixa eu fazer uma barra um pouquinho melhor, isso aqui vai ser igual a S ao quadrado mais 4 vezes S, 4 vezes S mais 13. Então esse aqui, deixa eu diminuir um pouquinho essa barra, que a gente não vai usar ela totalmente. E isso aqui dividido por, aliás, isso aqui em cima, 2S mais 4 no numerador. A gente acabou fazendo o denominador primeiro, que é um pouquinho maior o denominador. E tá aí, pessoal, olha que bacaninha. Essa é a função de transferência do circuito obtida a partir da equação diferencial da grandeza de saída ali que você está determinando. Beleza? Tá aí a expressão da função de transferência. E agora o que eu vou fazer? Olha que legal. Vou pegar essa expressão, só copiando ela para a nossa próxima página aqui. Sempre bem interessante. O que eu vou fazer? Eu vou apagar esse V0 dividido por VI e vou colocar a nossa velha estratégia, a nossa velha letrinha usada para representar a função de transferência, que é a letrinha H de S. Está aqui. H de S, função de transferência desse circuito, dessa saída aí com relação à entrada. Beleza? Tá aí, pessoal, ó, esse é o resultado. Você pode observar aqui o H de S, tá aí o resultado. E agora está faltando descobrir quem são os polos e zeros dessa minha função de transferência. E como é que eu faço isso? E aqui tem um macetezinho muito doido que a gente tem que fazer sempre que aparecerem exercícios desse tipo, você vai ter que usar esse macete. Tá vendo que aqui no numerador tá bem tranquilo. Observar aí quem tem um zero aí da função, tem um valor aí de S que zera a função de transferência. É mais fácil. Agora, olha para o denominador. Fica difícil de saber quais são os valores da função de transferência que tornam ela infinito. Por quê? Porque o meu polinômio ali, tem um polinômio de segundo grau, ele está escrito na forma padrão dele, vamos assim dizer. E me convém trabalhar com a forma fatorada desse polinômio. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar a forma fatorada desse cara aqui, ó, S ao quadrado mais 4S mais 13. Como é que eu faço isso? Eu aplico fórmula de Bhaskara, simples assim. Então vamos lá, vamos escrever esse cara aqui. Ó. Eu tenho que S é igual a menos B, no caso o B vale 4, então fica menos 4, mais ou menos, e aqui vai acontecer um negócio que é interessante. Vamos lá, B ao quadrado vai dar 16, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes 13, 4 vezes A vezes C, então é 4 vezes 1 vezes C, que é 13. Isso aí vai dar 52, está aqui, ó, 52. E tudo isso dividido por quem? Dividido por 2 vezes A. Como A vale 1, isso aqui ficou dividido por 2. Ok, tá aí bonitinho pra gente, ó. Essa é a expressão. E você provavelmente já identificou um possível probleminha. Vejam que esse delta aqui, ó, a raiz, vai dar raiz de um número negativo. Isso não é um problema pra gente aqui em ensino superior, já adiantando para você. Vamos calcular esse cara. Ó. Então esse cara ficou menos 4, mais ou menos raiz quadrada. Se você fizer 16 menos 52, vai dar menos 36. Então isso aqui é menos 36, dividido por quem? Dividido por 2. Está aqui
Essa é a expressãozinha que a gente vai ter que calcular. E agora, pessoal, é muito simples. Ó. Essa raiz negativa, a gente pode quebrar isso aqui em raiz de menos 1 vezes raiz de 36, aplicando a propriedade lá de radiciação. Enfim, raiz de menos 1 é o que a gente chama de j, é um número complexo ali, a parte imaginária do número complexo, e raiz de 36 é 6. E, portanto, esse cara ficou assim, ó. Isso aqui é menos 4, mais ou menos j6, e isso aqui dividido por 2. Não tem segredo nenhum. Tranquilo, pessoal. Eu tenho duas raízes complexas, eu vou ter aqui duas raízes complexas, e o mais interessante é que elas são complexas conjugadas. A primeira raiz é menos 4 mais j6 dividido por 2, isso aqui dá menos 2 mais j3, e a segunda raiz é menos 4 menos j6 dividido por 2, isso aqui dá menos 2 menos j3. Conforme esperado, complexos conjugados, mesmo a parte real, se você comparar os dois polos aqui, ó, apareceram os dois polos da nossa função de transferência, são complexos conjugados, mesmo a parte real, parte imaginária de sinal trocado. Em outras palavras, a funçãozinha que está ali em cima, ó, o denominador do h de s, s ao quadrado mais 4s mais 13, vamos escrever ela aqui, ó, s ao quadrado mais 4 vezes s mais 13. Esse cara ele pode ser escrito da seguinte forma. Esse cara aqui pode ser escrito assim, ó, 1, que é o coeficiente a, o termo que está multiplicando s ao quadrado, que multiplica a primeira raiz. Então isso aqui vai ficar s mais 2, vamos escrever bem bonitinho aqui, galera, ó, s mais 2 menos j3, que multiplica s mais 2 mais j3. Então é s mais 2 mais j3. Olha aqui, belezura, galera, ó, a gente acabou fazendo isso. E agora, qual que vai ser a estratégia? Ó? Na função h de s, que está aqui, ó, vou ser bem preguiçoso, vou copiar ela aqui embaixo e vou colar. O que eu vou fazer? No lugar de s ao quadrado mais 2s mais 13, tá vendo? Eu vou trocar pela forma fatorada. E olha que legal que vai acontecer aqui. Ó. Deixa eu tirar um pouquinho mais para cá, já já a gente passa a barra. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, a forma fatorada. Eu nem peguei o 1 ali, porque ter o 1 e não ter a mesma coisa, tá certo? E essa é a nossa expressão. Ó. Troquei a fórmula de segundo grau, o polinômio ali de segundo grau na forma tradicional, vamos assim dizer, pela sua forma fatorada. E aqui fica fácil de identificar quem são os polos e zeros da nossa função de transferência. E é exatamente essa fórmula que nós vamos usar aqui. E vamos lá, vamos fazer isso para a gente já finalizar o nosso exercício. Vamos lá, pessoal. Vamos começar pelos polos, porque é mais fácil. Os polos aqui são os valores de s que tornam a função infinita. Estão aqui no denominador. A gente já calculou esses polos. Vamos só formalizar aqui, colocar aqui, ó, os polos, vou chamar de P aqui. Quem são os polos? S é igual a menos 2 mais ou menos j3. Esses caras aqui são os polos, são os valores de s que tornam a função infinita. E agora, quem são os zeros? E aqui tem que tomar um certo cuidado, porque é uma pegadinha do malandro isso aqui, e já já a gente vai identificar por quê. Um dos zeros, quem são os zeros? São os valores de s que tornam a função, que zeram a função de transferência. Então, ó, eu olho em especial aqui para o numerador. Do jeito que está aqui, ó, é fácil. Qual é o valor de s que eu coloco aqui que torna esse negócio zero? 2s mais 4 é igual a zero. É muito fácil, pessoal. Isso aqui dá para fazer de cabeça, mas vamos escrever aqui para formalizar. Ó. 2s mais 4, isso aqui tem que ser igual a zero. Vamos fazer aqui, ó. Isso aqui tem que ser igual a zero. E daqui eu concluo que s é igual a menos 2. Muito tranquilo. Ó. Um dos polos, ou melhor, um dos zeros, vou colocar z de zeros aqui, ó, é em s igual a menos 2. Prontinho. Ó. Agora, só que tem mais um zero, que ele está escondido aí, que é o seguinte. Se eu fizer s é igual a infinito, nessa expressão, se eu fizer s é igual a infinito, o que vai acontecer? Eu vou zerar a função de transferência também. Essa que é a sacada. Notem, quer ver? Isso fica mais claro pela expressão da função de transferência nesse formato aqui. Ó. Eu vou pegar ela aqui na forma padrão e vou deixar ela um pouquinho maior aqui. Nossa, ficou bem ruim aqui, ficou meio embaçado, mas tudo bem, acho que dá para entender. Vamos olhar para essa expressão aqui. Ó. Tá embaçadinha, mas acho que dá para entender. Tá certo. Ó. Se eu fizer s igual a infinito, o que vai acontecer? Ó? O grau do polinômio em s que aparece aqui em cima é menor do que o grau do polinômio em s que aparece aqui embaixo. Então, esse termo aqui do denominador cresce muito mais rápido do que o termo do numerador. Então, s é igual a infinito
também vai ser um zero da função, torna a função zero. Então, portanto, a gente coloca aqui, ó, que S, vou colocar um ponto e vírgula aqui, ó, S igual a infinito, é um zero da função de transferência também. Isso aqui é uma pegadinha, acontece aí em... Nossa, eu escrevi infito. Peraí, deixa eu melhorar aqui, pessoal. Infinito, analfabeto, mas tudo bem. Tá aqui, agora sim, né? Infinito. Beleza, então S é igual a infinito, conforme está mostrado aqui para a gente na solução, ó, os valores aí estão batendo. E S é igual a infinito também torna a função de transferência zero. Ela zera a função de transferência. É isso, pessoal. Na próxima aula a gente já vai mudar de assunto. Muito obrigado aí pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço e fiquem todos com Deus.